Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como que se dá uma consulta de psicanálise. O que acontece, numa consulta de psicanálise? É um negócio bem simples, tá? É feita uma anamnese e através da anamnese, pelo menos eu trabalho dessa forma, através da anamnese é dado início à investigação, a uma investigação. Eu costumo dizer que o psicanalista ele é um investigador da CSI. Mas Renata vai investigar o quê? Vai investigar o seu inconsciente. Porque a psicanálise ela é o estudo do inconsciente. Então, mas para isso a gente precisa, o terapeuta, e o analisando, eles precisam estar em conexão. E essa conexão ela tem que ser criada para se haver a transferência, que é o que a gente fala na psicanálise, para rolar a transferência. E eu costumo iniciar assim, com a anamnese. E ali começa a rolar a conexão, e a transferência entre o paciente e o analisando. E ali a gente começa a investigar, a descobrir histórias do inconsciente, histórias que estavam arquivadas, no seu banco de dados e que elas começam a vir à tona. E aí a gente começa a entender a sua história de vida, A gente começa a entender o porquê de algumas coisas, o porquê de alguns comportamentos, o porquê de alguns comportamentos limitadores, o porquê de algumas crenças limitantes, o porquê de medos, de traumas, de travas, um exemplo, pessoas que não conseguem dirigir, ou que têm fobia a um certo tipo de coisa, medo de altura, medo de um animal qualquer, sei lá, de um tipo de bicho qualquer, e aquilo vai sendo dissipado, aquele mal vai sendo trabalhado, para fazer com que a pessoa saiba lidar com as suas questões, sejam elas quais forem. De repente a pessoa está se auto-sabotando e não consegue se firmar num relacionamento, sei lá, ou no seu casamento não consegue ter paz, não consegue se relacionar bem, interagir bem com as pessoas da sua casa, por qualquer motivo, de se estressar à toa, de ter pavio curto, ou de ser uma pessoa que se magoa facilmente, é melindrada, ou a pessoa tem algum complexo de inferioridade, não consegue se relacionar com pessoas, com outras pessoas, vive se auto-sabotando, vive se excluindo dos grupos, porque se sente diminuído, se sente inferior, ou pessoas que possam ter depressão, sofrer de ansiedade, estresse, fobias, enfim. Tudo isso pode ser trabalhado e muito bem trabalhado dentro da psicanálise, tá? A psicanálise é uma pós-livre, Então, todos que fizeram psicanálise fizeram uma graduação. E eu, por exemplo, eu tenho graduação e pós-graduação, Eu fiz farmácia e fiz farmácia clínica hospitalar e também farmácia clínica com ênfase em prescrição. Então, eu passei 7 anos e meio estudando sobre a fisiologia humana, vamos dizer assim, Então, e também sobre medicamentos, sobre doenças, e química e tudo mais. E fiz 2 anos de psicanálise. Então, eu acredito que eu tenha respaldo
para tratar de pessoas. E, inclusive, já tratei de algumas pessoas e fui bem sucedida, muito bem sucedida, né, nessas terapias que desenvolvi com essas pessoas. Eu vi gente saindo de depressão, eu vi pessoas, por exemplo, que tinha medo de dirigir, voltar a dirigir, pessoas que estavam passando por luto e poder continuar tocando a vida, dando um novo significado para a vida. E é isso. Não tem mistério, não tem esoterismo. Eu trabalho com algumas técnicas, sou bem dinâmica no meu tratamento. Então eu uso algumas técnicas de Milton Erickson, que são muito importantes no tratamento. Como, por exemplo, catarse, relaxação, hipnoterapia leve, role play. Também gosto de usar um pouco da Gestalt terapia. E tudo isso ajuda bastante você a sair de um mundo, vamos dizer assim, de sombras, cinza, que de repente é o que você está vivendo, não sei, para pisar num jardim de flores, sabe, para ter uma vida mais feliz, mais colorida. E esse é o papel do terapeuta. O terapeuta, ele nunca tem o papel de juiz. Eu gosto sempre de colocar isso para os meus pacientes. Eu não sou juiz, então eu estou ali para ouvir, né? E é quase um sacerdócio, né? O que eu ouço dali não sai. Ninguém vai tomar conhecimento daquela história, daquela pessoa. E eu também não estou ali na condição de juiz, mas de terapeuta, né? Então eu pego na mão daquele paciente e vou conduzindo ele a um caminho com um novo significado, a um caminho melhor do que o caminho que ele tem trilhado. E para isso eu vou fazer algumas desconstruções, vou reconstruir algumas coisas e construir outras. E assim a gente vai seguindo, né, de mãos dadas, rumo ao objetivo que o paciente tem, que é de se desprender, muitas vezes, de algumas coisas, ou de romper barreiras na sua vida emocional e obter verdadeiramente saúde emocional.